Bom dia, estamos começando o Progresso Rural hoje domingo, 16 de julho de 2023. Até às 6h45, o programa Hoje, uma entrevista com Maria Angélica Feijó, assessora técnica da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela vai falar sobre os reflexos do agro na reforma tributária que está em tramitação no Senado. Também nós vamos ter aqui um assunto bem interessante que é a preocupação de muitos jovens em retornar ao meio rural. Preços agrícolas, informações a partir de agora. De imediato, vamos chamar aqui a Camila Cardoso, meteorologista da Rádio Progresso, que vai trazer a previsão do tempo para esses próximos dias. Camila, bom dia. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Juí. A previsão do tempo para este domingo é um domingo em que a gente tem condições de tempo firme e sol predominando ao longo do dia. Temperaturas para vocês em Ijuí ficaram por volta de 8 a 9 graus no amanhecer e durante a tarde chegam à casa dos 18 graus. Amanhã, na segunda-feira, é um dia praticamente igual a este domingo. Mais um dia com friozinho de leve no amanhecer e temperaturas amenas no período da tarde, nem alcançando os 20 graus. Na terça-feira, a gente entra com um pouco mais de nebulosidade na região e há indicativos de chuva até a metade desta próxima semana. Camila Cardoso, meteorologista, em especial para a Rádio Progresso de Ijuí. Fronteira aberta. As novidades do agro. O êxodo rural tem sido preocupação constante de famílias e entidades agrícolas. Porém, há muitos jovens que retornam ao meio rural após formação técnica ou superior para seguir com as atividades familiares. A assistente técnica do Escritório Regional da Emater, com sede em Ijuí, Isabel de Souza, pesquisou essa realidade durante curso de mestrado. Ela fala dos motivos que levam muitos jovens a voltar para as atividades agrícolas. As conversas foram individuais, mas a maioria trouxe a mesma resposta. Eu amo que eu faço a paixão pela agricultura, né, e pelo meu trabalho. Então esse foi o maior motivo apresentado por eles. Depois, o segundo motivo foi o comprometimento com a família. O legado, a continuidade do que os seus pais fazem, né? Uma jovem disse assim: eu quero que os meus pais tenham orgulho de mim, de quem eu sou, de quem eu faço. Então, é bem perceptível a responsabilidade que esses jovens que têm, eles têm esse compromisso com o legado, com a continuidade do trabalho. Depois eles falaram da qualidade de vida no campo, depois também falaram da renda, da produção de alimentos, de não precisar comprar, de ter qualidade nessa alimentação, autonomia, liberdade, o negócio próprio, ter uma remuneração satisfatória no campo, né? Mesmo estando trabalhando com a sua família, o jovem também tem que ter a sua renda e os pais precisam compreender isso, né? Muitas vezes uma propriedade, a renda não comporta que mais uma família fique ali. Então, a família tem que buscar, né, essa oportunidade de diversificação, né, para que tenha mais uma renda. E também o contato com a natureza também é apontado pelos jovens, né, que é proporcionado pela vida do campo. Fronteira aberta. As novidades do agro. No programa Progresso Rural deste domingo, na entrevista, nós vamos conversar com a Maria Angélica Feijó, que é assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, para falarmos sobre a questão da reforma tributária. A CNA, como é conhecida, subsidiou a própria Câmara dos Deputados na organização da reforma tributária, alguns aspectos da repercussão para a área da agricultura, não? Porque a reforma tributária ela é muito ampla, ela envolve o comércio, a indústria, o agronegócio e outros segmentos. E efetivamente foi aprovada a reforma tributária na Câmara, agora está no Senado Federal. Quais são os principais impactos da reforma tributária no agro e que a CNA pode subsidiar então a Câmara e que repercute também aqui para a nossa região? Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos escutando. Vamos pensar o seguinte: o que a gente tem dentro da reforma tributária de avanços relevantes para o agro, né? E aqui tanto agricultura quanto pecuária, né? A primeira questão importante, nossa primeira preocupação era: não pode ter aumento de carga tributária. A gente tem que ter um novo sistema, um sistema mais simples, principalmente para o produtor rural, que a gente sabe, né, que encontra diversas dificuldades de formalizar o seu negócio, emissão de nota fiscal e diversas outras obrigações fiscais e contábeis, né, que existem.
Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande que essa simplificação, que em teoria é algo bom, não fosse ocasionar um aumento de carga tributária. E o que nós tivemos de avanço, portanto, nessa votação que ocorreu nas últimas semanas na Câmara dos Deputados? Nós tivemos, dentro do texto, uma garantia de que os produtos agrícolas, inclusive insumos, vão ter uma alíquota reduzida em relação à alíquota padrão. A gente não sabe ainda qual vai ser essa alíquota padrão, isso vem num segundo momento de discussão da reforma tributária, não é nesse momento, mas está garantido desde logo uma redução de 60% para os produtos agropecuários. E para produtos que vão ser considerados como cesta básica, além de produtos hortícolas, frutas e ovos, a redução da alíquota vai ser em 100%, ou seja, terão alíquotas zeradas. Então esse, Jonas, já é um dos principais pontos que a gente vê de impacto, né, para o agro. No Senado, a garantia é que permaneça, porque de repente o Senado pode mudar alguma coisa? Pode mudar sim, é claro que aqui a CNA, juntamente com o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, né, trabalha de forma muito técnica para ver, né, que impactos que a gente tem, positivos e negativos, para os produtores e produtoras rurais, para justamente munir a frente parlamentar do agro a respeito de quais os caminhos, né, para alterações importantes e para manutenção de conquistas já obtidas na Câmara dos Deputados, né? Então, por exemplo, quando a gente olha a tramitação, Jonas, dentro da própria Câmara dos Deputados, a gente viu o texto que estava sendo debatido e voltar em diversos aspectos. Um deles, muito interessante da gente notar, é sobre o TVA, que atualmente a gente sabe que ninguém paga o TVA sobre aeronave agrícola, trator e máquinas agrícolas, né? E nessas idas e vindas dentro da própria Câmara, o texto ele foi e voltou nessa questão. Chegou um momento em que o texto que ia ser votado era um texto que determinava o pagamento de TVA sobre aeronave agrícola, trator e outras máquinas, né? E nós conseguimos, por meio de estudos, por meio de diálogo, né, trazido pela frente parlamentar com os demais parlamentares dentro da Câmara dos Deputados, reverter essa situação e retirar do texto essa cobrança de IPVA, que a gente sabe que aumenta muito os custos do produtor rural. Então, assim como tem essas idas e vindas dentro da Câmara, também pode haver idas e vindas dentro do Senado. Mas a CNA, ela trabalha para que a gente tenha o melhor texto possível, ou seja, a melhor forma, a melhor legislação para a cobrança de tributos frente ao agro. Quando a senhora falou no início da questão de redução de carga tributária, não é? Simplificação de impostos, redução de carga tributária para produtos agrícolas, inclusive insumos, né? Nós deveremos ter, Maria Angélica, um menor custo. Por exemplo, hoje os agricultores aqui na região, por exemplo, se queixam muito dos altos preços dos insumos, por exemplo, fertilizantes e outros, durante o período ali logo do plantio. Poderemos ter uma redução desses preços? Daí a gente tem que pensar o seguinte, né? A reforma tributária, ela é uma mudança legislativa importante no país, né? A gente sabe que os custos tributários de qualquer produto que a gente compra são altos, né? A nossa carga tributária atual, ela é alta. Mas atualmente a carga tributária dos fertilizantes, alguns defensivos agrícolas, ela atualmente não é tão alta assim, né? A depender do tipo de fertilizante ou de defensivo que a gente está falando. Então, qual que é a nossa preocupação? É que, com a alteração da legislação tributária, a gente não tenha uma majoração, um aumento dessa carga tributária, né? Só que o que acontece? Tem outros fatores econômicos, né, que não são fatores efetivamente jurídicos, que podem acabar influenciando no preço dos insumos agrícolas, né, tanto de defensivo quanto de fertilizante, ainda mais nessa época, né? Por que essa época do plantio está mais caro? Porque todo mundo está visando comprar, está querendo comprar nesse momento, né? Isso faz com que o preço, obviamente, ele aumente. A gente tem aqui, na verdade, dentro da reforma tributária, uma preocupação que ela é imediata, né, direta, e uma preocupação que ela é imediata, mais indireta, né, que é justamente o seguinte: olha, uma primeira preocupação direta é não aumentar a carga tributária, então garantir que o agro vai ter uma carga tributária reduzida frente a outros setores, principalmente pela peculiaridade que nós temos da nossa tributação atual, que tem benefícios fiscais e tem regimes diferenciados,
né? E além disso também é justamente não ter um aumento das commodities, não ter um aumento dos alimentos, não ter um aumento da produção, um aumento de custo da produção rural. Porque a gente sabe que quando a gente aumenta o custo da produção rural, isso vai impactar em todas as cadeias, em todos os elos de uma cadeia agrícola ou de pecuária. E isso vai aumentar necessariamente o preço dos alimentos. E a gente está vendo hoje, né, Jonas, já o preço dos alimentos muito alto. E o reflexo econômico disso é o tal do aumento da inflação, que reduz o poder de compra dos consumidores finais. E isso impacta em todo mundo, desde o consumidor final ao produtor rural, que inclusive também é consumidor final, também se alimenta. O Brasil, no geral, o Rio Grande do Sul e a nossa região é muito produtor de alimentos, né? Um celeiro de produção de alimentos. Muito. E Juí produz hortigranjeiros, produz trigo, soja e logo depois volta para o mercado com preço muito maior, não é? No município próprio que é produzido. E além disso, até o Rio Grande do Sul como um todo também é um dos maiores produtores, né, de alimentos, e não só isso também. Infelizmente, também é um dos estados que é mais agredido por intempéries, né, climáticas. Então, a gente vê que o produtor rural, ele tem uma dificuldade muito grande de plantar e colher no Rio Grande do Sul. E quando a gente está falando de alimentos, a gente precisa ter um cuidado muito maior com isso. Até porque, Jonas, a própria Constituição, que a gente está discutindo justamente para mudar o sistema tributário, ela tem um direito fundamental, que é o direito à alimentação e à segurança alimentar. Então, garantir que os produtores rurais eles tenham uma carga tributária mais baixa para a produção de alimentos é justamente para garantir que esses alimentos vão chegar a toda a sociedade da forma mais acessível possível, né, com redução de custos. A gente apoia uma reforma tributária que traga simplificação, mas que não aumente a carga tributária do agro e principalmente dos produtores rurais. Maria Angélica Feijó, assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigada, Jonas, bom dia a todos. Números da economia e do agronegócio. O preço da soja pago ao agricultor fechou a semana na região de Juí com valor médio de R$ 134, aumento de R$ 4 em relação à semana anterior. Em Londrina, Paraná, 126, Rio do Sul, Santa Catarina, 130, Eldorado, Mato Grosso do Sul, 122,50. No Porto de Rio Grande, a oleaginosa está cotada a R$ 153, aumento de R$ 3. Já o milho encerrou a semana na região de Juí com cotação média de R$ 52, mesmo preço das últimas 3 semanas. Em Castro, Paraná, 56, Palma Sola, Santa Catarina, 50, Jataí, Goiás, 39 e Rondonópolis, Mato Grosso, milho, R$ 45 a saca. No tocante ao trigo, a saca de 60 quilos terminou a semana na região de Juí com preço médio de R$ 66, mesma cotação da semana anterior. Em Marechal Cândido, Rondon, Paraná, também R$ 66. Com isso, encerramos por aqui o Progresso Rural desse domingo. Bom dia!